Olá, pessoal. Nosso tema são os servidores públicos, né, os agentes públicos. Então, vamos começar, né? A Constituição vai falar dos agentes públicos no artigo 39. Tá? O artigo 39 da Constituição vai falar dos agentes públicos. E aí, para concretizar aquilo que o artigo 39 fala, a União criou a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Civis da União. Na época era chamada assim, hoje são chamados simplesmente de servidores públicos, né? Ah, e aí nós vamos tratar, na verdade, dessa lei, né, dos servidores civis da União. Tá? Isso porque cada ente federativo vai ter o seu estatuto próprio de servidores. Então, quem é servidor estadual vai ter o estatuto dos servidores do Estado. O pessoal que é militar vai ter o estatuto dos militares estaduais, né? Por aí vai. A expressão agentes públicos é uma expressão genérica que é diferente de servidores públicos. Tá? Quando a gente fala agente público, a gente se refere a qualquer pessoa que desempenha uma função pública. Tá? É aquela pessoa que está do lado de dentro do balcão na administração pública, ainda que de forma voluntária, certo? Então, por exemplo, quem já viu lá o direito penal, o conceito que o direito penal tem de agente público é aquele conceito, é esse mesmo aqui. É um conceito mais genérico possível. Você pode pegar o estagiário voluntário no primeiro dia de estágio dele, lá que ele entra na repartição pública, perdido, ele naquele momento já é agente público. Tá? Esses agentes públicos nós temos alguns tipos. O primeiro deles é o agente político. O agente político nós vamos dividir em quatro, tá? Nós temos aquele que exerce mandato eletivo, nós temos os secretários e ministros de Estado e membros da magistratura e do Ministério Público. Essa matéria não é pacífica dos livros, tá? Mas é a melhor enumeração que tem caído em concurso público assim. Tá? Então, em prova do OAB, então é legal a gente usar essa enumeração. Esses são os agentes políticos. Nós temos também os chamados agentes administrativos, certo? Esses agentes administrativos, para a gente diferenciar dos agentes públicos, são aqueles que exercem com profissionalidade as funções públicas, as funções de Estado, certo? Nós temos algumas espécies de agentes administrativos. Nós temos os servidores temporários. Os servidores temporários são aqueles enumerados no artigo 37, inciso 9 da Constituição, que vai dizer que eu vou precisar de servidores temporários em um serviço temporário, excepcional e de interesse público. Então, para que eu tenha um servidor temporário, tá? Esse servidor ele não depende de concurso público, ele vai ser contratado sem um concurso público, eu faço apenas um processo seletivo, mas eu preciso de 3 requisitos para que haja contratação temporária. Eu vou precisar de uma necessidade temporária, tá? Um serviço temporário. Esse serviço temporário ele tem que ser excepcional, ele não pode ser rotineiro. Tá? E também que haja um interesse público aí revestido, certo? Por exemplo, vamos imaginar que uma escola é uma escola para crianças com aptidões normais e nessa escola se matricula uma criança deficiente auditiva, certo? Então, para aquela escola, há necessidade de contratação temporária de um intérprete de Libras, certo? Porque aquela criança se matriculou, daqui a pouco ela vai sair dali e pronto. Agora, se for uma rotina, se eu tiver a rotina de sempre ter alunos deficientes ali, aí é outra coisa. Aí aquela necessidade era temporária, não é mais, mas por enquanto é. Por enquanto é temporário, certo? Quais são os outros servidores que nós temos? Nós temos os servidores seletistas, né? Também chamados de empregados públicos, certo? Essas pessoas elas são contratadas, tá? Tem um contrato de trabalho, é recolhido FGTS para ela, tudo mais. E nós temos os servidores estatutários. Os servidores estatutários
são aqueles que são regidos por um estatuto, por uma lei. No caso dos servidores seletistas e dos estatutários, né, os empregados públicos e os servidores estatutários, há necessidade de realização de concurso público nos termos do artigo 37, inciso 2, certo? Vai fazer concurso de provas ou provas e títulos. E aí nós temos também os particulares em colaboração, que é uma outra espécie. Percebam, são particulares, mas eles colaboram com o poder público. Eles podem ser designados, é o caso dos jurados, lá no Tribunal do Júri, os mesários das eleições, certo? Eles são designados pelo poder público para desempenhar aquela função pública. Nós temos os voluntários, são aquelas pessoas que entram em programas de voluntariado, amigos da escola e outras coisas mais, tá? Vão exercer aquelas atividades em, uma, em uma tarde solidária, um dia solidário, uma ação global, esse tipo de coisa. São voluntários, certo? Podem estar atuando ali em colaboração com o poder público, mas são voluntários, são particulares, não recebem por conta disso, mas naquele momento são considerados agentes públicos, certo? E aí nós temos também os delegados, são pessoas que são nomeadas pelo poder público para desempenhar uma função, agentes das concessionárias de serviço público, permissionárias, notários, tá? Pessoal que trabalha em cartório, tá? O notário em si, o oficial de cartório, né? O titular do cargo, ele é um delegado. Os leiloeiros. Tá? E nós temos os credenciados, que são aqueles médicos, por exemplo, privados, que atuam no SUS, por exemplo, em um convênio. Tá? Eles são chamados credenciados. Naquele momento ali, eles são agentes públicos, porque eles estão atendendo pelo SUS. Certo? Bom, daí é importante a gente entender o que é o cargo público. Imagine que na administração pública seja uma pirâmide, uma organização piramidal. A gente sempre tem que pensar na administração pública como se fosse uma empresa. A empresa ela tem uma estrutura organizacional como uma pirâmide. Você tem alguém lá no topo da pirâmide, é quem manda, e ele dá o comando das suas ordens para quem está abaixo dele. E tem aquela galera lá embaixo, na base da pirâmide, que obedece todo mundo, certo? Então, imagine que o cargo público é um lugar dentro dessa organização piramidal. Tá? É um tijolo, é um bloco de pedra, é um espaço que está inserido ali. Então, esse cargo público nada mais é que um lugar dentro da organização com atribuições próprias, com funções específicas a serem desempenhadas. Mas a gente tem que pensar nisso. Eu gosto de falar que é uma pirâmide, que é um espaço, por quê? A gente vai ver que o cargo público ele pode ser ocupado ou ele pode estar vago. Tá? Então, vamos pensar como um lugar. Fica mais fácil da gente identificar a vacância do cargo ou a ocupação do cargo. Certo? Quando a gente fala de função pública, a gente tem que ter em mente que a função pública é um conjunto de atribuições conferidas pela administração pública sem que eu tenha ocupado um cargo público. Tá? Por quê? Uma pessoa é ocupante de cargo público, ela pode receber uma função pública. Tá? É um cargo de chefia, né? É um cargo adicional. Ele vai fazer isso, ele vai continuar no cargo dele, mas ele vai ter uma função extra, uma atividade extra, um conjunto de atribuições extras. A gente chama isso de função pública, certo? Nós falamos de todos aqueles cargos públicos, mas só que nós temos também um cargo que é um cargo estatutário, mas ele é um cargo em comissão. Quer dizer, eu não preciso fazer concurso público para esse cargo, porque ele é de livre nomeação e exoneração, certo? Vocês vão ver muita expressão assim, um cargo demissível ad nutum. Quer dizer, é um cargo que do mesmo jeito que a pessoa foi nomeada, ela pode ser exonerada, certo? Esses cargos são destinados àqueles cargos de direção, chefia e assessoramento, tá? Ou os cargos, aquele cargo político lá do ministro de Estado, ele também é um cargo de nomeação, livre nomeação e exoneração, certo? A Constituição diz que a lei vai definir os
percentuais mínimos que os servidores efetivos vão ocupar esses cargos em comissão. Mas até hoje essa lei não foi criada e eu duvido que seja criada um dia, né? Mas, tá lá. A ideia desse dispositivo na Constituição é garantir a continuidade do serviço público, né? Bom, dentre os cargos públicos, nós temos alguns cargos que são vitalícios. É um cargo que eu só perco ele quando morrer, né? Ou quando aposentar, ou no caso de uma sentença transitada em julgado. Tá? Que cargos vitalícios são esses? São membros da magistratura, do Ministério Público e membros dos tribunais de contas. Aí eu estou falando especificamente de conselheiros dos tribunais de contas. Tá? A forma de ingresso nesses cargos é por concurso público, tá? E aí eles, na magistratura e Ministério Público, eles vão se tornar vitalícios com 2 anos de efetivo exercício, certo? A pessoa faz o concurso, aí ele se torna promotor substituto ou juiz substituto, né? E aí após 2 anos é concluído o estágio probatório e aí ele fica vitalício após esses 2 anos. Tá? No caso dos conselheiros do Tribunal de Contas, a gente tem uma indicação política. A nomeação ela é política, ela é feita pelo governador do Estado, ou no caso do Tribunal de Contas da União, pelo próprio presidente da República. Certo? A vitaliciedade ela ocorre no momento da posse, ou no caso também dos membros do Tribunal de Justiça, né, dos tribunais, com a nomeação do chefe do Poder Executivo, no caso do quinto constitucional também. A vitaliciedade ocorre no momento da posse, certo? Bom, o emprego público, como nós falamos, né, é o caso daquele seletista, ele é contratado pela CLT, mas ele vai fazer concurso público, e aí a gente tem uma lei 9962 de 2000 que vai falar desses empregados públicos, certo? Bom, o concurso público, tá, que é um tema aí que interessa a todo mundo, eu preciso de fazer o concurso público para que ocorra a nomeação nos cargos efetivos ou nos empregos públicos. Tudo bem? Esse concurso, ele vai ser feito, ele vai ter uma validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Tá? Então, não é que todo concurso vai ter um prazo de validade de 2 anos, isso está errado. O concurso ele vai ter validade de até 2 anos, ele pode ter validade de 1 ano só. Aí ele pode ser prorrogado por igual período. Se ele teve lá o edital dizendo que o prazo de validade era de 1 ano, eu só posso prorrogar por mais 1 ano. Certo? Mas se o concurso teve a validade de 2 anos no edital, eu posso prorrogar por 2 anos. É sempre assim, até 2 anos a validade do concurso e a prorrogação sempre será por igual período. É isso que diz a Constituição. E a gente tem que observar que esse prazo de validade do concurso, na verdade, ele é contado a partir da homologação do concurso, final do concurso. O concurso acabou, eu tenho um ato final de homologação desse concurso. É a partir desta data que eu começo a contar o prazo de validade do concurso. Uma coisa sobre o concurso que é importante nós falarmos é que o edital do concurso ele não pode estabelecer requisitos para o ingresso do cargo que não constam na lei. Às vezes a lei não estabelece determinados requisitos e aí a administração pública, de uma forma esperta, quer criar alguns requisitos a mais para o ingresso do cargo. Isso não pode. Tá? Se o candidato entrar na justiça, ele ganha. Fato, certo?